vocês? Meu nome é Ana e eu faço parte do Portal Freaks, um site de notícias geeks que traz vídeos, séries, filmes, livros, muita coisa legal que você pode conferir lá no nosso site, que é www.portalfreaks.com. E hoje eu estou aqui para falar da Comic Con Experience 2022, que aconteceu entre os dias 1 e 4 de dezembro, lá na São Paulo Expo. E assim, foi um evento que teve seus prós e seus contras, não acredito que foi o mais épico de todos, mas já tem um texto na Freaks falando sobre isso. Minha vontade aqui é falar com vocês sobre os painéis, porque eu não soube traduzir bem em um texto qual foi as experiências que eu vivi lá. Então eu queria falar pra vocês sobre curiosidades, coisas que não tenham relação com conteúdo especificamente, mas que foram legais durante os painéis que foram exibidos, né, que aconteceram lá no Thunder no domingo, dia 4, que foi o dia que eu estive lá. Dentre todas as Comic Cons que a gente teve, eu acho que de uns 3 anos, né, pra frente, né, de quando começou o evento, eu comecei a participar dos painéis. Sendo que nas 2 últimas edições, 2 ou 3 últimas edições, eu tinha dormido na fila pra ficar nos painéis do domingo. E a minha última experiência tinha sido no painel da Gal Gadot, no domingo em 2019, então eu tava com altas expectativas e quando foram anunciando quais seriam os painéis do domingo eu fiquei meio decepcionada. A mesma coisa aconteceu, e eu acredito até que de forma mais grave, com os painéis do sábado. Então assim, até que sai no sejamos bem honestos. Mas é triste ver como isso tá acontecendo, né, e eu espero que eles ajustem isso no próximo evento, porque foi muito desnivelado. A gente teve um sábado que começou às 10h30 com conteúdo da Prime Video, teve pré-estreia de Gato de Botas, a gente também teve a HBO com o Besouro Azul, e também a gente teve The Last of Us. Porra, The Last of Us, sabe, gente? E também tivemos uma renca de painéis da Netflix. Então a maior parte dos estúdios optou por ficar em apenas um dia. A gente também teve Keanu Reeves nesse mesmo dia. E os outros dias ficaram meio ao relento, assim. A gente teve quinta-feira que deu certo, que teve Disney também, então foi maneiro. Mas assim, quinta e sábado, muito legais. E aí, sexta e domingo ficaram meio desnivelados como os outros dias. Isso é uma puta falta de sacanagem. Mas falando disso, agora a gente vai falar sobre os painéis. Sabe qual foi a experiência de estar lá dentro do domingo? Bom, fiquei muito feliz de estar lá. De início, não tava feliz na fila porque cheguei lá 7 horas da noite. Na fila no sábado, e eu era a 14ª pessoa na fila, 7 horas da noite. Eu lembro que quando eu tinha ido em 2019, eu cheguei lá 4 horas da tarde e a fila já estava imensa, e eu não sabia nem se ia conseguir lugar. Consegui, mas assim, fiquei com medo de não conseguir. E aí cheguei 7 horas da noite e tinha pouca gente na fila, então as pessoas também não estavam animadas para os painéis do domingo. Foi muito legal chegar na frente, né, ser uma das primeiras, porque eu pude sentar bem na frente. Então tem fotos muito legais bem na frente do palco. Isso é muito legal mesmo, eu fiquei muito feliz com isso. E aí o primeiro painel do dia aconteceu 12h30. Pra mim um equívoco muito grande, porque a gente ficou um tempão, a gente ficou acordado entre muitas aspas, né, a gente começou a ser levado mais pra frente, a entrar lá dentro da CCXP, mais ou menos, lá por umas 9 horas, que pediram pra gente começar a levantar, se arrumar, mas a gente foi entrar de fato nos painéis às 11, lá no palco Thunder, né, e tudo começou meio de meio. Foi meio discrepante, levando em consideração que nos outros dias a gente tinha coisa acontecendo mais cedo. Achei muito errado isso, mas vamos lá. O primeiro painel do dia foi do John Rhys Davis, que fez Senhor dos Anéis, ele também fez Indiana Jones. Eu conheço ele por Shannara Chronicles, inclusive, que é uma sériezinha que eu gosto bastante. E ele estava lá e foi um querido, assim. Foi um querido. O painel foi apresentado pelo Afonso Padilha, então estavam os dois lá. E, cara, uma das principais curiosidades para demonstrar o quanto esse cara estava empolgado de estar lá e feliz é que a gente tinha no palco as cadeiras, né, pros atores, enfim, pros talentos sentarem e passarem parte do painel sentados. Ele não sentou em nenhum momento e ele ficava vindo pra passarela em direção ao público e virando pra todos os lados, para que as pessoas pudessem tirar foto, pudessem ver ele, e também ficou encenando seus papéis ali na frente da gente, pra gente ver um pouquinho dele, um pouquinho mais do trabalho dele. Foi muito legal mesmo. E eu terminei esse painel muito feliz, porque no final do painel ele falou muito sobre democracia, sobre como agora finalmente a gente ia voltar a ser bem visto, né, pelos países de fora. Então foi muito legal mesmo, foi um painel que eu saí muito feliz, assim, e não esperava
nada, sendo bem honesta. Então foi muito legal. Depois dele nós tivemos um painel que foi muito fofo, que foi do Edgar Vivar, que faz o Senhor Barriga. Ele estava lá como sua última Comic Con, então foi um painel muito de homenagem a ele e a tudo o que ele fez, assim, e tudo que o seriado representa também pro Brasil, né? Então foi um painel apresentado pela Maria Bopp e ele tava bem debilitado, assim, na forma de andar, então ele ficou sentado o painel inteiro, mas foi muito gracioso, conversou bastante, comentou sobre Guarujá e Acapulco, falou que, nossa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, então foi bem divertido por conta disso. E além disso, a gente também teve um momento muito emocionante, no qual a Maria Bopp, ela tava ali, né, quase ali no final do painel, ela pegou e agradeceu a ele por tudo que ele fez pra ela, que ela é uma grande fã, enfim. E ela começou a chorar. E foi lindo porque ele começou a chorar também, todo mundo ficou muito emocionado. E representa o amor que a gente tem por Chaves e por ele também, assim. Foi muito bonito esse último momento, assim. O que eu gostei da Maria Bopp também é que ela tava ali claramente emocionada, mas ao mesmo tempo ela deu continuidade ao painel e pegou e falou, tipo, fez uma piadinha ainda, né? Porque assim que ela começou a chorar, deu um zoom na cara dela, né? Então ela aparecia lá no telão do painel chorando. A pessoa falou, tipo, isso aqui não é novela, gente. Tipo, para de dar zoom na minha cara. Então deu volta por cima ainda. Foi muito legal mesmo o painel deles dois, assim, foi incrível. E logo em seguida nós tivemos Globoplay, que eu não esperava nada também, não esperava quase nada. E aí de repente tem a Fernanda Torres e a Marjorie Chen na minha frente. E aí eu comecei a gritar. E foi muito legal, o painel foi apresentado pela Sabrina Sato, que estava ótima apresentando. Então a gente teve as séries, né, que estão por vir aí no Globoplay, a gente também teve a novela, né, Todas as Flores. Exibiram algumas coisinhas sobre isso, mas o grande enfoque mesmo foram nas séries. E a gente teve, dentre elas, a que mais me chamou atenção em questão de o que foi mostrado lá foi Durval, porque é a série que conta a história do Chitãozinho e Chororó. E aí a gente foi apresentado aos autores mirins que farão os personagens ali, né? E eles estavam lá e começaram a contar evidências, todo mundo ficou muito empolgado, obviamente, porque é evidências, né, galera? E aí, de repente, surge Chitãozinho e Chororó, de verdade, cantando evidências lá. E aí, um fun fact muito importante deste dia, deste momento, que foi o fato de que em nenhum momento de todo aquele dia houve mais alvoroço do que quando cantaram evidências, porque tava todo mundo com a mão pra cima, todo mundo cantando, foi gente lá pra frente, louca, desesperada. Inclusive, os seguranças estavam tipo assim, o que a gente faz aqui? O que a gente faz, a galerinha de staff? Tentando segurar o povo indo lá pra frente. Tinha sido acordado que ninguém ia ir pro palco e tipo, ficar muito na frente, né? Mas o pessoal foi. E isso não aconteceu nem com o Keanu Reeves, tá? Muito importante ressaltar. Muito importante ressaltar. É verdade que tem saudade. E ainda você quer viver pra mim. Após o painel do Globoplay, a gente teve um outro painel que assim, eu também não dava nada. Tem que ser bem honesta com vocês, mas foi muito divertido, que foi o painel do Porta dos Fundos com seu especial de Natal. E aí dentro desse especial de Natal a gente teve um momento, né, de sátira deles mostrando o Gregório do Vivier como Jesus, reclamando porque dessa vez o tema não seria religioso, então ele meio que perdeu o emprego. E aí no painel, no começo do painel apareceu um Papai Noel, né, tocando sininho lá, e o Papai Noel morre, e aí depois aparecem uns zumbis atrás da gente, assim. Eles ficavam passando por nós em todo o painel, foi muito divertido. Fábio Porchat, teve uma galera muito legal, assim, inclusive. O painel foi aberto para perguntas do público e Luísa, grande Luísa, estava lá. Luísa, uma fã da Comic Con, vale ressaltar, que pegou e falou, Fábio Porchat, fala o meu nome, Luísa. Aí, o quê? Ela, Luísa. E foi muito engraçado, assim, inclusive o pessoal pegou e falou, poxa, Luísa tem que fazer um podcast. Luísa tem que fazer um podcast, realmente. Luísa nós te admiramos muito. E aí foi muito legal, assim, conhecer qual seria a proposta desse novo ano, que é um filme de terror. Então foi muito divertido e foi um painel que eu dei muita risada mesmo. E após isso a gente teve o Rodrigo Santoro com o Wolfpack, que foi o momento que eu já comecei a ficar desesperada. Comecei a dar uma leve tremida, dei uma chorada no trailer, mas tudo bem. E aí a gente teve o Rodrigo Santoro falando sobre como foi a experiência de trabalhar com o Jeff Davis, que é um querido, que é um showrunner, que é um dos meus showrunners preferidos, assim.
falando que o Jeff é super aberto, né, para as ideias que eles têm e tudo mais, falando como foi trabalhar com adolescentes, que foi algo que fez bem pra ele. E também a gente teve um vídeo exclusivo da Sarah Michelle Gellar falando que queria muito estar no Brasil, falando em português, uma frasezinha e tal. Muito legal, muito fofinho. A gente teve um vídeo que não tá mais exclusivo, já tá disponível pra todo mundo assistir, mas uma cena de Wolfpack. E aí, depois disso, a gente teve as pessoas mais bonitas do universo ali na minha frente, que foi tipo o Colton Haynes e a Shelley Henning, que apareceram lá pra falar de Teen Wolf. Achei que uma crítica que eu tenho a fazer, principalmente por ter conhecimento da série, é que eu senti que eles levaram os dois lá, os dois não podiam falar muito sobre o filme, e os apresentadores não estavam preparados pra fazer perguntas que não tivessem relação somente com o filme, tipo, ficou meio esquisito. Eles só não podiam responder as coisas e todo mundo ficava tipo, tá, então pode responder, mas e aí? Enfim, ficou muito jogado, assim, senti. Então, pra mim, faltou isso aí. Faltou mais preparação, faltou mais cuidado. E aí a gente viu o trailer de Wolfpack, ó, de Teen Wolf. Só que uma questão também é que aí eu acho que é mais com as produtoras, é que a galerinha não sabia mandar vídeo em boa qualidade, porque no painel os vídeos, tipo um telão, os vídeos não estavam ficando legais, estavam ficando esquisitos. Eu senti que eu tava assistindo um bagulho, tipo, que era, sei lá, uma tela em HD e tava passando um bagulho, tipo, em 720p, não sei, tava esquisito, não gostei. Mas foi muito legal, inclusive os dois são muito bonitos. Ai, Deus do céu, mais uma foto aqui pra vocês verem, porque é muita beleza pra só guardar pra mim. É isso aí que eu tenho pra dizer.